Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Moshima. E no episódio de hoje falaremos da história do Estado do Vaticano, o pequeno Estado do Vaticano, bem como a diferença entre o Estado do Vaticano e a Santa Sé, porque muitas vezes se confundem. E fique ligado e deixa já um like se você se identifica com este conteúdo. Durante a República Romana, o nome Vaticano se referia a Ager Vaticanus, uma pequena colina e uma planície na margem oeste do rio Tíber. Este bairro era em grande parte desabitado graças à sua proximidade com a cidade etrusca de Veii, assim como as inundações do rio Tibre que desaguariam na cidade. Após o século I depois de Cristo, o nome Vaticano, referindo-se à área incluindo a colina do Vaticano, a atual Praça de São Pedro e possivelmente a atual Via della Conciliazione, começou a ser usada. A questão romana, que decorreu em 1870, os diferentes estados dentro da Península Italiana foram unificados sob o rei Vítor Emanuel II. Isto também marcou um período de incerteza sobre as propriedades do Papa. Este período de incerteza entre 1861 e 1929, o status do Papa foi referido como a questão romana. Os historiadores referem-se muitas vezes desta famosa questão romana. Embora a Itália não interferisse com a Santa Sé dentro do Vaticano, eles confiscaram propriedade da Igreja em muitos outros lugares, incluindo o Palácio Quirinal, antiga residência oficial do Papa. Os papas começaram a residir dentro das muralhas do Vaticano. Certas prerrogativas papais foram reconhecidas pela lei de Garâncias, incluindo o direito de enviar e receber embaixadores. Mas os papas não reconheceram o direito do rei italiano de governar em Roma e se recusaram a deixar o complexo do Vaticano até que a disputa fosse resolvida em 1929. O Papa Pio IX, cujo pontificado vai de 1846 a 1878, o último governante dos Estados Papais, foi referido como um prisioneiro do Vaticano. Forçados a renunciar ao poder secular, os papas se concentraram em questões espirituais. A história depois nos traz também o Tratado de Latrão. As negociações para a solução da questão romana começaram em 1926 entre o governo da Itália e a Santa Sé. Isto culminou com os Pactos de Latrão. O acordo foi assinado pelo primeiro-ministro Benito Mussolini em nome do rei Vítor Emanuel III da Itália e pelo cardeal secretário de Estado Pietro Gasparri para o Papa Pio XI. Isto aconteceu em 11 de fevereiro de 1929. O acordo foi ratificado em 7 de junho de 1929. O Tratado de Latrão resolveu a ambiguidade que havia sido trazida pelo período da questão romana. O tratado estabeleceu a cidade do Vaticano como um país independente, concedendo assim 44 hectares de terra que agora seriam totalmente independentes e governados pelo Papa. O governo italiano também concordou em dar à Igreja Católica Romana uma compensação financeira pela perda do Estado Papal. Já após
a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Papa Pio XII não criou cardeais no período antecedente à guerra, e em 1946 criou 32 cardeais para preencher as muitas aberturas de destaque que haviam ficado vagas. O Pontifício Corpo Militar, exceto a Guarda Suíça, foi resolvido em 1970. O Corpo de Gendarmerie se tornou Polícia Civil e Forças de Segurança. Em 1984, uma nova concordata entre a Santa Sé e a Itália modificou certas disposições do tratado anterior, incluindo a posição do cristianismo católico como religião estatal italiana. Em 1995, uma nova casa de hóspedes, Domus Sanctae Marthae, devia ser construída ao lado da Basílica de São Pedro. O plano foi criticado por grupos ambientalistas italianos e até mesmo por relações tensas entre o Vaticano e o governo italiano. E hoje, com uma população de apenas 1000 pessoas, a cidade do Vaticano é uma cidade famosa e também com o seu significado espiritual bastante significativo. Lar de algumas das igrejas e museus mais famosos do mundo, a cidade do Vaticano é certamente um tesouro cultural e histórico. Uma das maiores igrejas do mundo, a Basílica de São Pedro, a mundialmente famosa Capela Sistina e o Museu do Vaticano são algumas das maravilhas que atraem milhões de turistas para este pequeno paraíso. Há que ter em atenção um aspecto muito importante. Às vezes confunde-se a Santa Sé com o Estado do Vaticano. A Santa Sé não é sinônimo de Estado da Cidade do Vaticano. A Santa Sé, mesmo não sendo tecnicamente um Estado, foi há muito tempo reconhecida como sujeito de direito internacional e já firmava tratados e participava das relações internacionais. O Estado da Cidade do Vaticano é posterior à existência da Santa Sé, sendo criado apenas em 1929 pelo Tratado de Latrão, que já referimos anteriormente, que reconheceu a soberania do Estado do Vaticano no campo internacional. E o Papa é o chefe de uma teóloga, Papa, o chefe do Estado do Vaticano e também da Santa Sé. Tanto a Santa Sé como o Estado da Cidade do Vaticano possuem personalidades internacionais. A Santa Sé tem direito plena comunidade e deve excluir e a jurisdição soberana do Estado do Vaticano, sendo considerado um Estado instrumental de serviço da Santa Sé. A soberania do Estado da Cidade do Vaticano é originária e uniforme do sistema do Estado, sua representação do seu poder de governo submetido à autoridade da Santa Sé. O Estado do Vaticano tem como forma de governo a monarquia do chefe de Estado, que é o sumo pontífice, que tem a plenitude dos seus poderes. O Estado da Cidade do Vaticano possui território conhecido dos tratados de Latrão. A Santa Sé é a cúpula do governo da Igreja Católica Cristiana Global, como está família romana, que assessora o pontífice e sua missão. Por sua vez, o Estado da Cidade do Vaticano é o local onde está abordado a Santa Sé. O Vaticano, tal como os demais Estados,
Panteonu, u kterého jsme se nacházeli. Dál doprava velikánská kupole kostela kostela Il Gesù, to je jezuitský kostel. Doprava od něj je řád a velká světlá vila se dvěma věžičkami. To je Medičejská vila, do které se trefila Kristýna královna švédská. A to z Andělského hradu. Teď se vraťte pohledem zpátky na televizní vysílání. Všechno od něj doprava dolů světíte mezi domy, jakoby mezi střechy. A je tam vidět taková temná cihlová stavba, která má nahoře jakoby světlou výšku, jako by tam byla světlá linka nebo kříž. Znovu ukážu rukou. Televizní vysílač. Šikmo doprava dolů. Na obzoru je hvězdárna žlutá. Od hvězdárny šikmo doleva dolů trošičku. Je tam taková jakoby cihlová stavba. To je Andělský hrad. Odtamtud se trefila Kristýna až tamhle daleko doprava Medičejů do vily. Dál doprava potom vidíte jenom psací stroj. Od psacího stroje doprava západy hranice na Kapitulském náměstí. A dole pod námi protéká Tiber a to, co je před námi zaplatany, je čtvrtý svatý Prastravené 20. Dolů před Tiberem teď se stoupá. Tratados internacionais celebrados da Santa Sé, quando a za tou věžičkou je něco jako pánvička obrácená dnem vzhůru. To je kupole Panteonu, u kterého jsem dál doprava velikánská kupole kostela kostela Il Gesù, to je jezuitský kostel. Doprava od něj je řád a velká světlá vila se dvěma věžičkami. To je Medičejská vila, do které se trefila Kristýna královna švédská. A to z Andělského hradu. Teď se vraťte pohledem zpátky na televizní vysílání. Všechno od něj doprava dolů světíte mezi domy, jakoby mezi střechy. A je tam vidět taková temná cihlová stavba, která má nahoře jakoby světlou výšku, jako by tam byla světlá linka nebo kříž. Znovu ukážu rukou. Televizní vysílač. Šikmo doprava dolů. Na obzoru je hvězdárna žlutá. Od hvězdárny šikmo doleva dolů trošičku. Je tam taková jakoby cihlová stavba. To je Andělský hrad. Odtamtud se trefila Kristýna až tamhle daleko doprava Medičejů do vily. Dál doprava potom vidíte jenom psací stroj. Od psacího stroje doprava hranice na Kapitulském náměstí. A dole pod námi protéká Tiber a to, co je před námi zaplatany, je čtvrtý svatý Prastravené 20. Dolů před Tiberem teď se stoupá. Santa Sé, a igreja da a za tou věžičkou je něco jako pánvička obrácená dnem vzhůru. To je kupole Panteonu, u kterého jsme včera byli. Dál doprava velikánská kupole kostela que fica a partir de si.
partir da cúpula de São Pedro, nós conseguimos visualizar este panorama maravilhoso da cidade do Vaticano. Esto de lo que mira, ese es el Panteón. Es la cúpula de San Pedro, así, al lado de la Basílica. Que coisa bela. Os explico en las fotos porque en las fotos sí que yo vemos lo mismo. O sea, en la pantalla. Mira, ¿ves? Vamos a ver, Pedro, mira. ¿Ves esto que hay aquí? Esto, al lado de esta cupulita, eso es el Panteón. ¿Vale? Y ahora ves el monumento al Virgen Manuel, esto, antorchas de blancos. Ves que a la derecha hay como una especie de cosa que hace así, marrón, justo al lado, así con dos ventanitas. Bueno, ves la cúpula esa que hay debajo al lado de Virgen Manuel, la tocha. Pues si sigues un poquito arriba, donde acaba la antena, eso que hace así, es el Coliseo. ¿Ves? Y tiene luego como un palito encima, pues entre la cúpula esa y el palito que hay encima, ese cuadradito así, es el Coliseo. Que entre el Coliseo y el de Víctor Manuel ves como una especie de pared, Cuando lo tengáis claro, marroncita. si queréis hacer lo que queréis hacer, me lo Es el Coliseo. firmamos. Yo ahora mismo estoy bien. Y la fontana, pues no te sé decir dónde está. La verdad, si te soy sincero, no creo que sí. Jak on go pilnował człowieku, jak cygan ten. La fontana está justo allá del Panteón, ¿sabes así? Hacia adelante del Panteón, por ahí tiene que estar la fontana. No te equivoques, Pedro, que no te equivoques. No te Vale. Pedro, que yo soy el que te estoy diciendo las cosas. Que David me lo diga. Pues nada, pues nada, que lo vendas si quieres. Pero que Ya, ahora lo bien, claro. Ja, dat jullie geen steek over je gezicht hebben. Ja.